Oi, boa noite. Eu tive que voltar pelo celular, não consegui colocar o Facebook no computador, mas vamos começar. Eu convidei já aqui o meu amigo. é, é, aqui, Márcio Godoy. Oi, Oi, chegou, agora. entrou. Boa noite. Agora, Tá me acho que ele ouvindo? está Não. te ouvindo. Tá Sim, me vendo? Tá me ouvindo? A tua sim, câmera tô tá de ouvindo. lado. Oi, de lado. Aí, ficou melhor? Aí, Você tá me vendo? Não sei se as tô pessoas estão nos ouvindo bem. Ah, sim, tá me ouvindo bem? Tá me vendo? tô ouvindo bem. Tá. Tá Eu tranquilo. tentei fazer no computador, mas eu aqui não consegui. Ontem a gente conseguiu, né? Hoje eu Pois é, não. ontem É, faz funcionou e parte, hoje faz parte. tá. É. Então, eu estava conversando, Márcio. Primeiro, quero te agradecer pela oportunidade da gente bater esse papo aqui e falar com as pessoas. Eu não sei se todos estão ouvindo bem, né? Eu queria, se todos estiverem nos ouvindo, deem um sinal de fumaça, alguma coisa aí para a gente saber que tá funcionando, né? Tá? Uhum. Eu, a ideia é, nós que participamos sempre da ABC e sabemos de como são as diferenças que existem em cada estado, e quando a gente conversa lá, a gente vê, eu preciso disso, eu preciso daquilo, no meu estado funciona dessa forma. E aí a minha pergunta seria assim: qual a melhor polícia científica para o Brasil? E aí eu acho que para a gente saber o que a gente quer, a gente precisa saber o como funcionam as polícias científicas nos estados, não é? Certo. Então, eu comecei semana passada fazendo um bate-papo com o Toqueto, com o Domingos Toqueto, e com a Cristiane Marzotto, que são do Rio Grande do Sul. Contaram um pouco da história deles, de como né? Do que eles já passaram. E agora nós vamos bater esse papo aqui sobre a política científica no Mato Grosso, né? Que eu imagino que tenha uma história aí boa para contar, né? Era bom primeiro eu te apresentar. Primeiro, para quem não me conhece, né? Eu sou Denise Rivera, sou diretora de comunicação da Associação dos Peritos Oficiais do Estado do Rio de Janeiro, da APERJ, e sou vice-diretora de comunicação da Associação Brasileira de Criminalística. E o doutor Márcio Godoy, ele é perito criminal da Politec, né, que é da Polícia Científica do Mato Grosso. Ele é formado, se me corrija, tá? Mas é biomédico, certo? Na administração, Em administração administração, e ah, ciências e contábeis. ciências contábeis. Sim, É. tá. Eu confundi com. Então, já foi presidente da ABC no Exato. período de 2005 a 2009. sim, 4 anos. Você foi Eleito. reeleito, não é? Foi 2 vezes Eleito. presidente da ABC e atua muito, eu sei que é militante, atua muito na polícia científica no Mato Grosso, certo? Sim, sim. Exatamente. Exatamente isso aí.
Então, a gente podia começar. A minha pergunta primeiro seria: como está a Polícia Científica no Mato Grosso? Primeiramente, uma boa noite, Denise, boa noite a todos. É um prazer estar conversando com você, conversando um pouco sobre a perícia mato-grossense, perícia brasileira, né? E nós vivemos aqui, assim, cada estado é uma realidade, a perícia é uma realidade. Sim. Mato Grosso tem uma realidade que foi construída já muito, vem sendo construída ainda, não é o ideal, vem sendo construída a cada ano, a cada momento. E a gente, desde quando nós entramos, eu sou do concurso de 1999 e ingressei em 2001, né? Porque o curso de formação era a fase do concurso. Então, nós Sim. fizemos curso de formação em 2000 e tomamos posse em 2001. E a perícia do Estado do Mato Grosso, ela é desvinculada desde a Constituição Estadual, 1990. Houve esse desmembramento, né? Foi um trabalho feito principalmente por alguns médicos legistas. Eram médicos que tinham uma influência aqui no Estado do Mato Grosso, era muito ligado ao governador, tinha uma ligação política muito forte, né? E ele defendia essa causa da autonomia dos órgãos periciais. Naquela época, nós tínhamos, em 1990, nós tínhamos peritos criminais oficiais, nós tínhamos 3 ou 4 peritos na época. Boa parte era auxiliar de perito, que era um nível médio. Aí tinha os peritos que era de nível superior, e o próximo concurso que aconteceu, que ingressou um pouco mais, foi em 1994, que entrou mais 6 peritos, 7 peritos. Então, ficou 10 peritos, eram 10 peritos no estado do Mato Grosso quando eu entrei, em 2001. É muito pouco perito. Aí surgiu também na época a figura do perito contratado. Como não tinha perito oficial, Sim. eles contratavam peritos e eram pessoas ligadas a algum deputado, ligado politicamente, era uma indicação política, né? Mas isso foi, com o tempo, foi acabando, né? E com o concurso nosso, de 99, entrou 35 peritos criminais. E daí nós começamos a fazer um trabalho mais, assim, mostrar o trabalho. Nós entramos com a dedicação assim, vamos mostrar o trabalho para depois reivindicar alguma coisa. Era Certo. muito precário ainda, né? Apesar de estar desvinculado da estrutura da Polícia Civil, naquela época a gente dependia de tudo da Polícia Civil. Tanto é que Sim. o concurso público que eu fiz em 99, quem realizou foi a Academia de Polícia da Polícia Civil. Eles que Sim. fizeram todo o trabalho, o concurso, realizou o concurso, fez o curso de formação, fez assim, encaminhou, né? E aí depois foi feito, coordenado mesmo, na época, foi por Dr. Alberi Espíndola, foi um dos Sim. coordenadores desse curso de formação, e ele foi muito importante na nossa formação. Porque ali naquele curso, porque boa parte nem sabia o que era perícia. Né? Hoje a perícia tem mais evidência, mas há 20 anos atrás, poucos conheciam. Eu mesmo pouco conhecia sobre a perícia. E Sim. no curso de formação realizado com Alberi Espíndola e um perito de Mato Grosso, Ernesto, eles tiveram essa preocupação de mostrar, de incentivar o trabalho pericial. E aí, quando nós entramos em 2001, entramos numa situação mais assim, sabendo o que precisaríamos fazer para melhorar. Né? Foi aí, a partir daí, nós fortalecemos a associação nossa de classe. Uma Sim. colega foi para a gestão da criminalística, depois foi para a gestão da direção geral. Na época era a Coordenadoria Geral de Perícia, era uma coordenadoria. Hoje é uma diretoria geral. Você vê como que evoluiu. Lá atrás era uma coordenadoria e hoje nós somos uma diretoria. É uma diretoria geral. No mesmo status, hoje, nós estamos no mesmo status da Polícia, diretor-geral da Polícia Civil, diretor-geral, o comandante-geral da PM, comandante-geral do Bombeiro, e nós temos o diretor-geral da Polícia
da perícia. Então, nós estamos no mesmo nível No mesmo hoje, nível das perícias. mas lá atrás, quando nós entramos, era uma coordenadoria, era um cargo de coordenador. E esse trabalho foi feito assim com muito empenho dos colegas que entraram, somado com aqueles que já estavam no quadro, e trabalho político também muito forte mesmo, assim, junto à Assembleia Legislativa, junto ao secretário de Segurança, mostrando a importância do trabalho pericial. Acho que isso nós entramos com esse foco. Vamos mostrar a importância do nosso trabalho e vamos mostrar a qualidade também dos trabalhos. E depois nós vamos reivindicar. Então, quando nós entramos em 2001, fizemos esse trabalho. 2001, 2002, 2003, 2004. E aí, quando em 2005 nós conseguimos aprovar uma emenda, uma proposta de emenda à Constituição do Estado, que transformou em diretoria, uma lei complementar e uma lei ordinária, reestruturando toda a perícia, que é hoje o modelo. Ali surgiu realmente a autonomia tão desejada, né? Porque a partir dali começamos a fazer, nós mesmos começamos a desenvolver esse trabalho. Nós que eu falo quem? Os peritos criminais, os médicos legistas, odontologista, né? No quadro também fazem parte os papiloscopistas, tem o técnico necrópsia. Então foi a partir desse trabalho e com a aprovação dessa lei, das leis de carreira, melhorou muito a situação, e nós tivemos um apoio muito também importante na época, foi do secretário de Segurança, que é um promotor de justiça. Então, ele entrou na época, até então era muito político que assumia esse cargo de secretário, né? Ele não dava muita importância para a perícia. No momento que entrou um promotor, ele já veio com outra visão. Ele sabia que era importante fortalecer a perícia. E ele tinha um acesso muito bom com o governador do estado do Mato Grosso. Então, o que ele pedia para o governador aceitava, que é o ex-senador Blairo Maggi, governador Blairo Maggi, né, ex-senador. Ele tinha esse acesso muito bom com o governador, nós tínhamos acesso muito bom com ele, com esse promotor, Célio Wilson, doutor Célio Wilson, e com isso nós fomos trabalhando na Assembleia, trabalhando junto ao Poder Executivo, apoio do Ministério Público, e conseguimos aprovar essa lei. E hoje nós estamos, não é o ideal ainda, mas avançamos muito. A estrutura que nós tínhamos de quadro, assim, a estrutura física que nós entramos naquela época, lá em 2000, 2001, era uma estrutura muito pequena. No centro da cidade, era um espaço apertado, não tinha capacidade para nada. Hoje nós temos um espaço próprio. Ainda não é, como eu disse anteriormente, o ideal, mas para quem viveu lá atrás, como aconteceu e como está hoje, e quando nós entramos também, começou também o trabalho de interiorizar, né? Foi quando surgiu os polos de Rondonópolis. Até então, a perícia era só só em Cuiabá. Então, assim, a perícia criminal no estado do Mato Grosso é muito nova, é muito recente. A gente pode contar de 1990 para cá. A gente pode contar como, assim, o surgimento mesmo de 90 para cá. Então, não tínhamos perito no interior do estado, tínhamos 10 peritos na capital, e houve esse trabalho, né, no primeiro, veio esse concurso que eu fiz em 2001, aí veio em 2003 outra turma, em 2010 veio mais outra turma, em 2014 veio uma outra turma, mais de 100 peritos. Hoje nós estamos com 260 peritos no estado do Mato Grosso, para quem começou com 10 peritos. É um número expressivo até, né? Ainda mais. Exatamente. Unidades, por exemplo, hoje nós temos várias unidades, porque o tamanho territorial do estado do Mato Grosso é muito grande. Nós, da capital aqui para certas unidades aí, são mais de 1.000 quilômetros, 1.300 quilômetros da capital para algumas unidades. Então, assim, além da distância, existe a dificuldade também de chegar lá, né,
sim. transporte, Da rapidez, né, de atendimento. Então, assim, houve essa interiorização e foi feito esse trabalho junto ao Poder Executivo, junto ao Poder Judiciário, teve um apoio também, principalmente no interior, né, para estruturar um alojamento, as salas, equipamentos, enfim. Mas, assim, uma grande parte disso aí foi feito pelos peritos criminais, que iam atrás, correndo atrás, buscando convênio, buscando parceria, trabalhando, muitas vezes tirando do próprio bolso, e foi consolidando. E hoje nós estamos nessa estrutura. Temos muito ainda para construir. E o Sim, que está mais pegando hoje no estado do Mato Grosso, acho que é na maior parte dos estados, é a situação da perícia que não está no artigo 144. é, Isso que acaba nos prejudicando muito, a falta desse reconhecimento do trabalho pericial na Constituição Federal, no artigo 144. É isso que é uma luta da nossa, né, de todos os estados, para ser implementado em nível federal. certo. O que eu vejo, você me disse que então, quando você entrou, você estava justamente naquela mudança da Polícia Civil para a, a perícia atuar de uma forma mais, não digo independente, mas desvinculada, não Sim, é? exatamente. E aí você percebe, quando você me diz que quando você tem um secretário de polícia, não, um secretário de segurança, que é um Segurança. promotor, ele tem uma visão muito mais ampla da importância da polícia científica, da perícia, né, para a sociedade, para a resolução dos casos, não é? Até porque eles já tinham. Ele veio do interior na época e ele sentiu muito sentia a necessidade de uma perícia forte. Né? E a gente sabe, para quem é da área, sabe a importância do trabalho pericial. Ele sabia a necessidade de Claro. fortalecer a perícia para que os inquéritos, os processos, né, pudesse ter uma prova realmente forte, uma prova Sim, segura, né? E eles também, para o trabalho deles, isso era importante. Então, ele com claro. essa visão, isso daí, para nós foi muito importante isso. Então, infelizmente, na época surgiu o Conselho Nacional do Ministério Público proibiu que membros do Ministério Público exercessem algum cargo de secretário, tá? Então ele teve que sair, né? Mas assim, o período que ele esteve lá, ele ajudou muito. E eu acredito que assim, se continuasse assim, não vou dizer que são todos seriam assim, mas eles com essa visão que os promotores, procuradores têm, ele, com um cargo de secretário, ajuda muito. Ajuda Sim. muito o trabalho pericial, o fortalecimento e essa visão da importância da justiça, né? A prova pericial. Sim, porque o que acontece? É, hoje em dia, nós temos até uma, uma maior repercussão do que é a perícia por conta dos seriados, do CSI, né? A perícia, hoje em dia, ela está em alta, Certo. mas a gente sabe que quem trabalha com a perícia sabe que a gente faz muito mais do que o que a gente vê ali naqueles seriados, não é? A gente sabe que não é tão glamouroso, não é? Mas que o nosso trabalho ele é fundamental numa investigação, Sim, não é? exatamente, exatamente. E a gente tá vendo isso, e a gente vê isso dia a dia, né? A gente vê assim, tanto é caso recente aí que hoje está na dependência da prova pericial, no caso aquele delegado lá de São Paulo, né? Sim, É, e aquele daí do Rio, do menino aí do do Rio de Rio, do Rio Janeiro. Preto. Então, assim, a prova pericial é importante e por isso que essa luta de a perícia ter essa autonomia, essa desvinculação, para poder ter esse trabalho, fazer esse trabalho com tranquilidade, né? E Sim, o próprio perito, por exemplo, aqui em Mato Grosso, o diretor-geral é um perito criminal.
Então, ele sabe a necessidade do trabalho pericial e sabe o que tem que ser investido e como tem que ser investido. E qual é a prioridade. Eu Claro. vejo, e quando eu fui presidente da ABC, eu visitei muitos estados, inclusive estive aí no Rio de Janeiro, participei de audiência pública aí na Assembleia, e outros estados também. O que a gente vê é que quando a polícia está dentro da estrutura da Polícia Civil, não é a prioridade da polícia, a perícia. Ela sempre fica segundo, terceiro, quarto plano. E isso daí acaba sucateando a perícia, não tendo o investimento devido. Então, tem uma série de dificuldades. E quando tem essa desvinculação, apesar da dificuldade, mas acaba sendo um pouco mais fácil o trabalho, né, para a gente buscar esse recurso. O que eu vejo é que nós temos visões diferentes, né? Quem é a autoridade policial, ela tem a visão muito mais da polícia judiciária, né, do que da perícia. A perícia, ela não, para quem não é da área, todo mundo pensa o quê? Que você é caro, que a perícia é muito cara, que você está gastando muito. Na verdade, a gente está investindo. Exatamente. Por quê? Porque com o investimento, quando você equipara, quando você consegue colocar a perícia em nível de primeiro mundo, você tem muito mais, as soluções são muito mais rápidas. A gente vê agora com o banco de perfis genéticos que começou a ser implementado, não é? Então, Sim. nós vemos que essa interligação, onde todo o Brasil tem acesso a um banco de perfis genéticos, isso faz com que nós consigamos identificar o autor de um crime bárbaro, de um crime de um estupro, que foi praticado no Rio de Janeiro e que o mesmo autor também praticou em São Paulo ou em Mato Grosso. Então, a gente tem essa ligação e a gente consegue uma prova muito técnica, não é? Exatamente. Então, isso é muito importante, né? Uhum. Então, eu vejo assim, aqui no Rio de Janeiro, nós estamos dentro da Polícia Civil e nós não temos uma Secretaria de Segurança, não é? A Polícia Civil é uma secretaria. É a própria secretaria, não E a é? militar é uma outra. E a Polícia Militar é outra secretaria. Eu não vejo grandes problemas nisso, desde que o que acontece? Nós hoje temos problemas estruturais, nós temos falta de efetivo, não tanto na Polícia Civil quanto na perícia, não é? E se nós não temos um diretor que é um perito ou criminal ou legista, porque aqui nós temos peritos criminais e legistas, a visão que ele tem não é a visão técnica que nós precisamos. Né? Eu queria saber o que você acha, porque vocês aí têm um diretor que é um perito. Técnico. Não é? Exatamente. E aí que está a diferença, né? Exatamente isso que eu falei anteriormente, assim, é que a prioridade do diretor técnico é uma. Agora, um diretor que não é perito, que é um policial, a prioridade dele é outra. Então, ele não tem a mesma linha de defesa, a mesma linha de argumento, de visão. Então, assim, isso acaba, assim, apesar de que eu conheci muitos delegados que assumiram, eram diretor-geral de alguns estados, tinham boa vontade, né? Você percebia a boa Sim, não vontade. é isso, não é esse o problema. Não é? Só que... Eu acho que nós trabalhamos junto com eles e o trabalho tem que ser em conjunto, não Sim, é? exatamente. Só que cada Exatamente. um dentro. Exato. Tanto é que aqui, assim, hoje a gente tendo essa desvinculação,
Mas a gente, assim, nós somos requisitados a grande parte da nossa a requisição nossa vem da Polícia Civil, né? Então, Sim. eles solicitam, né, encaminham para o órgão, né, a autoridade policial, vamos dar um exemplo, da DHPP ou da de trânsito, ele encaminha a requisição para o órgão e o órgão encaminha para a gerência, para a seção, para a coordenadoria que for necessária, né? E aí o perito vai realizar os exames. Então, boa parte nossa é feita dessa forma. E vem acontecendo, assim, a contento, né? Nós entregamos o trabalho pericial para a polícia ali, já pronta, acabada, né? É, é, tem uma demanda? Tem, né? Mas, assim, a gente temos, dando as condições, nós vamos estar desempenhando da melhor maneira, com certeza possível. E o que a gente tem que pensar é que a perícia, você me corrija se eu não tiver, se não for é, esse o pensamento, mas a perícia ela não está aqui para acusar, ela está para apontar os inocentes ou então o culpado. Então, quando a pessoa fala assim, a perícia não deu resultado, disse que não era o fulano. Se não era, a gente está dizendo que aquele ali, ele está inocentado porque ele não participou daquele crime, não é? Exatamente. Então, Exato, é uma informação exato. técnica, né? Que a gente elimina aquela pessoa de ser um dos culpados do crime, É. não É, é? o trabalho nosso, exatamente esse, é a busca da verdade real, né? O que aconteceu, né? Se é inocente, é o culpado, isso daí, o local de crime, a própria pericial que vai dizer. Então o trabalho nosso é buscar a verdade, a verdade real, É. de fato, né? Então, isso que é mais importante, né? E isso daí que dá, e nós somos também para os juízes o norte deles, né? Apesar de que a prova pericial não tem uma hierarquia sobre as outras, mas na visão, ela acaba fortalecendo muito as decisões do juiz ou dos promotores, né? Porque ele tem um trabalho técnico, um trabalho científico, né? Sim. E isso que dá essa consistência, né? Isso Uhum. o processo criminal, para o inquérito, é a prova pericial. Certo, certo. E para você ter acesso, porque assim, muitas pessoas que assistem, não, elas têm interesse, mas elas não são da área. Então, Certo. o concurso, vocês fazem, o acesso é por concurso público? Concurso público, né? Na época que eu fiz o concurso nosso, era assim, era um geral, não era área específica. Então existiam algumas áreas, né? Tinham assim, diversas áreas lá. E dali você fazia todos para aquele número X de vagas. Por exemplo, nós Uhum. na época era 35 vagas. Entrou engenheiro, bioquímico, farmacêutico, é, biólogo. Então, assim, todas essas áreas técnicas fizeram esse concurso. E aí foram aprovados. Nos concursos atuais, agora são feitos por área. Por Certo. exemplo, no primeiro concurso, entrou poucos formados na área de informática, né? Então, houve uma Uhum. necessidade de fazer um concurso específico, ciências contábeis, para contabilidade, né? Sim. Engenheiro mecânico, necessitava também de engenheiro mecânico. Então, hoje o concurso já está mais direcionado por áreas devido às necessidades, né? Precisa de Sim. alguns profissionais. Sim. Agora, nada impede que você faz academia de polícia e você pode trabalhar em algumas áreas que é Sim, tipo, né, você vai fazer perícia de local. locais, né? Você vai aprender na academia de polícia e depois você vai se aprimorar, não é? Com os cursos que a gente vai fazendo na criminalística, não é? Exatamente. Tanto, assim, tem uns que até, apesar da área, por exemplo, de informática, mas acaba gostando e direcionando para a área de local.
né? Mas só Uhum. que hoje aqui no estado do Mato Grosso, acredito em todo o país, existe uma necessidade enorme na área de informática, né? De crime de informática, que existe muita demanda, cada dia vem aumentando, né? E a cada dia precisando mais de profissionais nessa área. É verdade. E, é, assim, analisando tudo que você já passou de lá para cá, o que você acha que precisa ainda para melhorar ainda mais a eficiência da perícia no Mato Grosso? Acho que a gente precisa agora, a gente ter a segurança jurídica, né? Isso, acho que para isso precisa a gente aprovar uma emenda à Constituição Federal, né, garantindo as perícias que estão fora da Polícia Civil, né, esses direitos que inerente à carreira. Por exemplo, aqui nós não temos direito ao porte de arma, Não. né? Não temos. Em virtude do Estatuto do Desarmamento, que incluiu apenas Polícia Civil. Como nós estamos fora da estrutura da Polícia Civil, entende-se que a gente não tem direito ao porte de arma. E a gente depara por situações aí em local de crime muito complicado. Esse final de semana mesmo aí, uns colegas foram para sair do local, tiveram que ser escoltados pela polícia. Senão não tinha condições de sair do local, onde estava, do bairro onde ocorreu o evento. Então nós Mas, precisamos fala. a questão da legislação, a questão da aposentadoria, né? Também é outro ponto que a gente precisa também estar incluído. Então a gente precisa dessa segurança, né? Porque nós somos o trabalho do perito do Rio de Janeiro é igual o trabalho do perito do estado do Mato Grosso. Acontece que do Rio está dentro da estrutura da Polícia Civil e nós estamos fora da estrutura da Polícia Civil. Mas o trabalho em local é o mesmo. É o mesmo. É o A mesmo. dificuldade, as demandas, tudo é a mesma. Então, isso. E é preciso fazer essa correção dessa situação que foi criada pelo Estatuto do Desarmamento, né? E para Uhum. isso tem que ter esse trabalho junto ao Congresso Nacional para fazer essas correções. Então, isso é um ponto, né, que precisa melhorar, essa segurança jurídica. O outro ponto, a gente precisa, assim, ter condições melhores de trabalho aqui, principalmente financeiro, orçamentário e financeiro, né? Hoje o nosso orçamento aqui é muito pequeno, em comparação aos demais, né, porque aqui é diferente daí do Rio de Janeiro. Aqui nós temos uma Uhum. Secretaria de Segurança e abaixo da Secretaria tem a PJC, PM, a Politec e Bombeiro. Só que nós somos, vamos dizer, politicamente mais fracos. Então, na divisão do bolo ali, acaba a gente sempre ficando com menos. Então, a gente Certo. precisa melhorar essa divisão, né? Sim. E depois executar, né? Aí precisa do financeiro. Porque o financeiro, hoje, o responsável é o secretário de segurança. Ele que faz, né? Nós temos o orçamento, mas não temos o financeiro. Sim. Então, esse é outro ponto que a gente precisa melhorar para realmente aplicar, poder aplicar e com melhores condições, principalmente no orçamento, no financeiro, para que possa atingir, né, as unidades do interior que estão precárias, a capital, algumas situações a mais. Agora, uma coisa, quando vocês. Porque, assim, aqui no Rio de Janeiro, é impossível se pensar em perícia sem arma. Não tem como. Quando Uhum. vocês têm que ir a algum local que é mais perigoso, vocês pedem a polícia que faça a escolta, o que faça, que auxilie vocês vão sozinhos? Depende de cada situação, né? Por exemplo, quando eu atuava no local de crime, a gente, dependendo do horário e do local,
né? Por exemplo, madrugada na periferia tal. Aí a gente entrava em contato com a equipe da delegacia para a gente poder ir junto no local, né? Quando é uma situação durante o dia, aí a gente vai sozinho. Por exemplo, patrimônio mesmo, aqui em Mato Grosso, o crime contra o patrimônio, né? Deixa eu até deixar mais claro, no caso de roubo, furto de residência, a equipe vai no local que muitas vezes, na maioria das vezes, a Polícia Civil nem foi no local. Então acaba a perícia indo. Mas quem vai dirigindo, na grande maioria, é o próprio perito criminal, que vai dirigindo a viatura e lá faz esse trabalho, esse levantamento, mas muitas vezes assim, sem apoio policial nenhum. Mas não tem a equipe é só o perito? Não. A equipe é o perito criminal. Da criminalística, sim. Porque o que acontece? No crime contra patrimônio, infelizmente, boa parte, eles não, o delegado ou agente policial não vai no local. Eles só mandam a requisição e para nós e nós vamos ao local. Agora, no crime contra a vida, aí existe a equipe da DHPP, de policiais, tem a equipe de perito, né? E aí só que como são estruturas diferentes, viaturas diferentes, e eles aí vão para o local, cada um com sua viatura. Então, assim, muitas vezes a gente tem um apoio, aí vai depender assim, da comunicação da equipe no dia, preciso de apoio, preciso de amparo no local. Muita gente fazia o local, a delegacia, a autoridade policial já queria ir embora porque tinha outra ocorrência. Aí falou, não, se espera, tem que esperar aí porque a gente precisa desse apoio. A mesma coisa é pedir o apoio da Polícia PM, Militar. Polícia A Polícia Militar, a mesma Militar. coisa. Mas nem sempre tem esse apoio, né? É isso que a gente tem que deixar claro que nem sempre tem. Não, eles não fazem a preservação do local. É difícil, né? É difícil. Só quando, assim, em alguns casos, por exemplo, crime contra o patrimônio mesmo, você não tem preservação. Boa parte não tem. Crime contra a vida tem, né? Trânsito, alguns. Mas, assim, isso que é a grande dificuldade, acho que não só aqui no estado do Mato Grosso, como em todo o país, a dificuldade de ter esse isolamento da preservação no local de crime. Olha só, a gente vê o seguinte, aqui, onde você tem nas delegacias de homicídio, onde a perícia ela vai junto com a equipe da delegacia e o delegado está presente, a gente percebe que a coisa funciona muito melhor. Por quê? Porque o delegado ele tem a visão, ele chega ao local, ele questiona o que aconteceu, e o perito está ali para, ao mesmo tempo, discutir com ele qual a dinâmica, o que ocorreu, e se foi um assassinato, qual foi a arma utilizada, quantos devem ter agido. Então, essa participação em conjunto é importantíssimo para que você consiga desenvolver muito melhor. Porque se você vai sozinho, né, e a autoridade não está lá, ela depois vai te perguntar o quê, né, se ela não viu. Acontece o seguinte, aqui nós temos várias realidades, né? Aqui na capital, nós temos uma realidade. A equipe, normalmente, o delegado vai ao local, a equipe da Polícia Civil, com a autoridade policial, ele vai ao local e vai a equipe de peritos. Então, eles se encontram no local e fazem o trabalho em conjunto, aqui na capital. Não todos, mas assim, crime contra a vida é quase sempre tem a presença do delegado. No de trânsito, já você não tem a presença, é difícil ter a presença do delegado, um ou outro. Normalmente, na época que eu fazia a perícia de trânsito, ele já vinha com o quesito pronto. Eram 20 quesitos, a requisição já tinha os quesitos assinado pelo delegado, o delegado só entregava para o agente que ia no local lá e entregava a requisição para nós, mas não tinha presença do delegado. Hoje tem, alguns delegados vão. No interior, também é outra realidade. Sim. Muitas vezes não tem nem delegado, ou não vai no local.
Então, assim, o certo, o ideal é que vão todos, né, no mesmo momento, né, e façam esse trabalho em conjunto. Esse é o ideal. Mas, infelizmente, não acontece. Como eu falei agora há pouco, de crime contra o patrimônio. Não tem. Muitas vezes nem a autoridade, nem a gente vai ao local, por exemplo, para ver o que é a ocorrência. Simplesmente o É, morador vai lá na delegacia, registra um BO, aí ele faz uma requisição, mas não foram lá para verificar se há necessidade da perícia ou não. E aí nós fazemos o papel da polícia para fazer, checar o local, fazer o levantamento. Então esse é um trabalho que a gente está sendo feito junto, está fazendo conjunto para, vamos dizer assim, melhorar. Senão você começa a fazer alguns trabalhos que não vai ter resultado lá na frente, né? certo. E Então, quanto à cadeia de custódia, vocês já conseguiram padronizar isso? sim, nós já está bem avançado, só que assim, com essa nova resolução recente Uhum. aí, e ainda nós temos muita dificuldade, principalmente espaço físico ainda está Para uma polêmica, armazenar. né, para armazenar, mas Uhum. assim, com relação à coleta de objetos, de vestígios no local, nós temos o envelope de segurança lacrado, né, Certo. assinado, aí encaminhado para a sessão devida, né? Então aí está sendo, esse já tem um trabalho mais bem elaborado, bem desenvolvido, né? Nós tá tendo essa dificuldade com essa situação atual, recente, que está sendo cobrado aí, sobre Sim, armazenamento. sim, é complicado, né? Fica complicado é, e ainda mais se você não tiver verba, né? Você Sim. tem que ter E, e, condições de verba, e né? ninguém está querendo assumir isso aí, né? Estão querendo nunca empurrar para cá, empurrando para a polícia, empurrando para nós não temos condições. Aí vai ser uma outra estrutura, porque vai ter um gasto, né, maior ainda. Então, está tendo e está sendo esse debate ainda junto ao judiciário também para ver a melhor forma aí para que possa atender a legislação. Mas a legislação estadual, ela atende vocês quanto a essa desvinculação. O Sim, governador reconhece a perícia como um órgão, não digo autônomo, mas que está no desvinculado. mesmo patamar das polícias civil, militar e corpo de bombeiros. É Sim, isso, né? exatamente. Reconhece. É, sempre há quando muda governo, existe um trabalho com de umas categorias tentando que a perícia volte para dentro da polícia, né? E existe um trabalho político, mas assim, aí nós também entramos e buscamos argumentar, apresentar o avanço que teve, né, em permanecer desvinculado, e por isso que eu volto a dizer, né, a importância dessa segurança legal, né, por isso que nós precisamos Da estar na PEC, né? Constituição, da PEC, Da estar na PEC Constituição 76. Federal, essa desvinculação para ter essa garantia, porque aqui pode mudar governo e o governo querer voltar para dentro da polícia. Tanto é que, em virtude dessa questão da aposentadoria, do porte de arma, alguns profissionais estavam pensando em retornar para dentro da estrutura da Polícia Civil. E isso aconteceu não só aqui em Mato Grosso. Sim. Em outros estados também estavam um movimento para retornar para dentro da estrutura da Polícia Civil. E a gente vê assim que muitos colegas que entraram recentemente, eles não viveram esse momento lá, como que É. era estar dentro da estrutura da Polícia Civil. Aham, E eles têm verdade. uma imagem totalmente diferente. Acham que vão chegar lá, vai ter um tratamento, vai ser iguais e tal. A gente sabe que não é, na prática não funciona dessa forma. É. E aí tanto é que teve até uma pesquisa aqui para ver se queriam voltar ou não.
E mais de 70% dos peritos criminais disseram que que não pretende retornar para a estrutura. E depois disso, o movimento que estavam querendo que retornasse parou, diminuiu, né? Não vou dizer que acabou, mas diminuiu É. o movimento. Mas é É. uma insegurança, né? Essa é uma insegurança que nós temos. Agora, você acha, porque assim, nós não temos muitos peritos na Hum, política. E a gente vê que hoje em dia a gente precisa muito desse apoio de pessoas que entendam a nossa luta e a importância que é o nosso trabalho, que nós temos com o nosso trabalho para a sociedade, não é? certo. E falta, eu acho, assim, falta voz da perícia no Congresso, Hum, nas câmaras de vereadores. Então, eu acho que assim, a gente tinha que conquistar um espaço para Exatamente. que a gente pudesse ajudar a fazer, né, a legislar para que a população ganhasse com isso. Você não concorda? Concordo, tanto é que assim, quando eu fui presidente da ABC, nós tivemos essa dificuldade enorme no Congresso Nacional, principalmente na Câmara de Deputados, que a maioria dos parlamentares na Comissão de Segurança era formado por delegados. E os delegados e nós não tínhamos nenhum perito nessa comissão, porque assim, existe comissão de segurança, a CCJ, as comissões específicas, né? Então, dali começa todo o trâmite do processo legislativo. E se você não tem um representante ali, fica muito difícil, né? Porque existe um trabalho de bastidores ali muito forte. Sim, Por exemplo, ter acesso direto ao presidente da Câmara para pautar, tirar de pauta, sim. pegar assinatura. Então, e ele tem essa dificuldade. Tinha há 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, e hoje nós E estamos ainda vendo, continua. e continua. Mas falta de que nós temos que realmente, como você, ocupar esse espaço para que a gente possa estar defendendo essas bandeiras, né? E Sim. porque não só defender uma bandeira para a perícia, não, mas para a sociedade, né? Porque nós estamos ali, a perícia fortalecida, fortalece a justiça, fortalece toda a sociedade, porque estaremos buscando a busca da verdade real, né? E isso daí gera o que diminui a impunidade e outras situações que a gente está vendo aí. Nós vemos, né, quantas histórias a gente conhece em que a perícia definiu, né? Porque a testemunha ela pode se equivocar, a testemunha ela é muito subjetiva, não é? Pode mudar, né? Pode mudar a É, opinião, a sim, posição. dependendo, porque é subjetivo. Eu posso dizer que a pessoa é alta e baixa dependendo da minha visão, né, Uhum, em relação a mim. Eu posso dizer, sim, a pessoa é baixa, mas que altura, né? A descrição, né, ela fica muito subjetiva e com isso ela enfraquece a prova, né? exatamente, Existem exatamente. algumas provas, alguns filmes que a gente vê assim, até antigos, onde você vê que a testemunha ela acaba indicando uma pessoa errada, não é? Uhum, E quantas vezes a pessoa ela acaba sendo culpada por um crime que não cometeu, né? Acaba sendo exato, condenada. Então, acho que a perícia, quando a gente fala de brigar, de querer o melhor, não é pensando em resguardar a profissão, o perito, e sim a sociedade. Porque exatamente. nós participamos, nós fazemos parte dessa sociedade, né? Nós vivemos aqui, não é? Uhum, exato, Então, quanto mais forte é a perícia, mais a gente pode confiar na justiça. exatamente. E Concorda? isso volta no exemplo anterior que eu disse, que o secretário de segurança na época, que era o promotor, com a visão que ele tinha da importância da prova pericial,
que ele veio do interior, no interior não tinha perícia, né? Então ele estava fragilizado os trabalhos dele. Então ele precisava fazer com que a perícia no estado melhorasse, né, crescesse. Então ele veio com essa ideia, conseguiu com o apoio do governador, reestruturou. Então isso nós conseguimos atender algumas unidades, algumas cidades, porque tem Uhum. alguns exemplos assim que em cidade aí que no interior que tinha todo mundo sabia quem que era o ladrão, mas ele prendia e soltava, prendia. No momento que a perícia chegou na cidade, foi estruturada, aí começou a ter as provas técnicas, provas periciais. Uhum. Aí sim teve condições de colocar aquelas pessoas que até então eram presos e soltos na cadeia, e aí sim o processo avançou, e aí sim a sociedade sim, teve uma sensação maior de segurança. Então isso que Sim, é importante. E aí a importância, né, desse trabalho. com certeza, com certeza. Bom, Márcio, eu te agradeço muito, foi muito, acho que foi bem esclarecedor, foi muito bom esse bate-papo que a gente teve, falar um pouquinho sobre a perícia. A gente sabe que em todos os estados a gente vai ter os prós e os contras, né? E o importante é a gente tentar melhorar sempre, né? E sempre pensando no coletivo, né? Sempre pensando em melhorar a segurança para a sociedade, né? E nisso a Exato. polícia é muito importante. Eu te agradeço muito aí pelo esse tempinho que a gente bateu aí, esse papo. E espero a gente ter uma outra live aí, né? Outro dia, a gente poder conversar mais um pouco. Tá Eu bom? que, eu que agradeço, né, o convite, estamos sempre à disposição, e também reforçar, né, um pedido para que, assim, nós precisamos do apoio da sociedade, né, na luta aí dessa PEC, Com né? certeza. Existe, porque para que esse projeto seja aprovado, nós precisamos que a sociedade apoie essa luta, né? Junto com os parlamentares, seus parlamentares, mostrar a importância para a gente poder quebrar essas resistências, né? Porque nós temos que nos países desenvolvidos, onde eles são estruturados, a perícia, eles têm uma a justiça, ela é mais presente, né? É Então verdade. isso que nós precisamos, né? Ter buscar a verdade real, buscar essa segurança jurídica, buscar acabar ou diminuir essa impunidade, e para isso a prova pericial é muito importante, ter essa desvinculação, essa autonomia, e precisamos do apoio da sociedade como um todo. Sim, com certeza, né? A perícia forte, ela vai fazer com que a impunidade diminua, porque as pessoas, o criminoso, ele começa a ter medo porque ele sabe que ele vai ser pego, né? Uhum, E exatamente. essa é a nossa, esse é o nosso trabalho, né? É Exato. dar justamente a prova técnica para que o julgador possa decidir da forma mais justa, mais correta, né? Isso aí. Exatamente. Tá, Mas boa noite, obrigado, então. obrigado, boa noite, e quem sabe a próxima aí, estamos à disposição. Estamos. Tá. Boa noite a todos e eu espero vocês na próxima semana, tá? Um abraço. Tchau.